Oi pessoal, meu nome é Ana, eu sou uma médica interessada em filosofia da ciência e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre um assunto que simplesmente tomou conta do meu Instagram na última semana e que está virando um caos, que é sobre a validade ou não da realização de ensaios clínicos no campo da psicologia e da psiquiatria. Bom, então, primeiro vamos a um contexto geral, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da prática baseada em evidências, né? Que é um movimento forte que tá acontecendo no campo da saúde, né? Em diferentes áreas da saúde, que começou na medicina baseada em evidências e se estendeu para outras áreas da saúde, né? E assim, eu particularmente acho isso muito bom, né? É óbvio que a gente tem que defender, né, uma medicina e também outras práticas de cuidado que tenham respaldo científico, né? Eu acho que assim, em termos de medicina não tem muito o que questionar, em termos de, sei lá, nutrição, fisioterapia, não sei, outras áreas da saúde, a gente não tem muito o que questionar mesmo, sabe? Mas existe um campo que as coisas ficam um pouco mais nebulosas, digamos assim, que seria o campo da psicologia / psiquiatria, né? Que são diferentes, mas a gente vê cada vez mais uma invasão, a psiquiatria invadindo a psicologia, né? E essas duas áreas acabam se confundindo um pouco, e elas também tratam, né, do sofrimento mental em geral, então elas têm coisas em comum, né? Mas aí o que está acontecendo, né, é que pessoas que são tipo porta-vozes da prática baseada em evidências, isso já faz um tempo, né, mas parece que agora está mais intenso, ou então simplesmente eu comecei a prestar mais atenção nisso, elas estão criticando muito certas abordagens da psicologia, né? Essas pessoas geralmente elas defendem, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas é tipo isso, né? Acho que é uma militância que eles fazem. A terapia cognitivo-comportamental, a análise comportamental, né? E dizem que as práticas deles estão em acordo com as neurociências e, na verdade, eu nem concordo tanto com isso e no futuro eu pretendo abordar esse assunto também. E aí é como se a gente estivesse vendo uma reação também, né, do outro lado, né, dos psicólogos que não são, que tipo assim, não compraram de forma acrítica, né, esse discurso da prática baseada em evidências, né, e vocês já vão entender por que eu tô usando a palavra acrítico, tá bom? E na verdade, a crítica que esses psicólogos, né, que, tipo, na verdade, falando de um jeito simplificado, né, mas não é bem assim, né, as pessoas, elas têm nuances, né, não dá pra colocar todo mundo num bolo, né, o bolo da PBE, o bolo dos críticos do DSM, mas assim, eu vou falar desse jeito pra ficar entendível, tá bom? E aí, na verdade, existe um movimento, né, de crítica da medicalização, que ele já vem de mais tempo, né, mas parece que as pessoas da PBE, tipo, nunca ouviram falar dele, e elas estão muito surpresas ao lidarem com essas críticas, e elas estão, tipo, tratando como se essas críticas fossem pseudociência. Eles usam essa linguagem que, na minha opinião, é muito pobre, né, é tipo ciência e pseudociência, e acabou, tipo assim, né, eu acho que a gente consegue fazer uma análise melhor, na verdade, né? E aí, né, galera, o auge da treta foi quando um grupo, 3 psicólogos fizeram uma postagem no Instagram falando que a eletroconvulsoterapia, que pra quem não sabe, né, tipo, acho que antigamente era chamado de eletrochoque, né, que é provocar uma convulsão como forma de tratamento para alguns transtornos psiquiátricos, tá joia? Então, o auge foi quando um grupo de psicólogos fez uma postagem falando que isso era uma pseudociência. E o pessoal da PBE ficou, tipo, muito puto com isso, sabe? Parece até que eles, tipo, tinham xingado a mãe deles, porque eles ficaram, assim, muito ofendidos. E, olha, honestamente, eu entendo de onde vem a crítica deles, e eu não acho que é tão absurdo assim não, sabe? Mas eu também não vou falar sobre isso, tá bom?
Na verdade, eu vou falar só que indiretamente, tá bom? Depois que eu terminar de explicar, acho que vocês vão conseguir entender, tá bom? E aí, então vamos falar sobre pesquisas clínicas, né? E as particularidades da psiquiatria barra psicologia neste... Tipo assim, por que essa metodologia, ela encontra alguns empecilhos nessas duas áreas, tá bom? A metodologia da pesquisa clínica para criar conhecimento científico válido. Na medicina, né, nós temos doenças. Essas doenças, elas têm o quê? Elas têm sintomas, sinais, e elas têm, geralmente, né, na grande maioria das vezes, alterações características anatomopatológicas, ou então elas têm biomarcadores. Então, na medicina, nós temos doenças, né? E as doenças, em geral, a gente consegue definir essas doenças com um certo nível de objetividade. Por exemplo, vamos pensar aqui. Por exemplo, uma doença renal, né, uma glomerulopatia, em que você tem um tipo de alteração histopatológica e você consegue verificar isso através de uma biópsia. Ou então existem doenças que você não vai fazer uma biópsia para diagnosticar, não vai ser necessário, mas você vai ter um outro critério, né, tipo diabetes. A diabetes, ela pode ser causada por um problema no pâncreas ou então por problema no transporte da insulina para dentro das células, né? Mas você não precisa fazer uma biópsia do pâncreas, né, para diagnosticar um diabetes tipo 1, né? Os critérios são a glicemia, né, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. E aí, né, nós médicos, quando nós vamos diagnosticar alguma doença, né, a gente começa geralmente, né, pelo diagnóstico sindrômico, né, a gente vai conversar com o paciente, né, e ver o que ele relatar pra gente, a gente vai partir para o exame físico, ver se tem algum sinal que seja relevante para o caso, né, e aí a gente vai formular uma hipótese diagnóstica, né, e aí a gente vai lançar a mão, às vezes, de algum exame complementar, algum exame de imagem para o diagnóstico, né? Às vezes não precisa do exame também, né? E aí o conjunto de sinais e sintomas que uma pessoa está apresentando, né, a gente chama de diagnóstico sindrômico, né? Mas existe também o diagnóstico etiológico, né? E aí o diagnóstico etiológico, ele diz respeito à causa, né? O que está causando esse conjunto de sinais e sintomas, né? E para você, tipo, tratar uma doença, as suas intervenções, elas vão ser direcionadas a esse diagnóstico etiológico, né? Pelo menos é o que eu entendo, né? A forma que eu entendo, né? Claro que tem casos que você vai tratar o sintoma, né? De alguma coisa, mas aí na minha visão, você não tá tratando a doença, você tá tratando o sintoma da doença, né? Tipo assim, por exemplo, uma pessoa que está com febre, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo. E aí, você tá lá no seu posto de saúde atendendo, no seu posto, né? No posto onde você trabalha. E aí você pensa, pode ser dengue, né? Tá tendo vários casos de dengue. Aí você vai lá e pede um teste, né? E que tem, né, o nível de sensibilidade, especificidade, né? Mas assim, supondo que o teste, enfim. Ai, tudo é muito complexo, né? Mas enfim, aí você vai meio que fazer o diagnóstico etiológico. Por exemplo, tá, aí deu dengue. IgM positivo. Para dengue, tá, então é dengue. A etiologia é essa. E no caso da dengue, a gente trata o sintoma, né? A gente não trata a doença em si, né? E orienta sinais de alarme, né? E tudo mais, né? Não, tá bom. Aí agora eu já me delonguei um pouco, né? Mas aí agora a gente vai chegar na parte da psiquiatria, tá bom? Que a psiquiatria é o seguinte. Na psiquiatria nós temos os transtornos, né? Psiquiátricos,
que a gente não chama mais de doenças, né? E por que isso acontece? Não, pera, vou falar de outro jeito. E aí a gente chega na psiquiatria, né? E aí outro casinho. Imagina que chega um paciente para você e aí ele tá lá com humor deprimido, sem sentir prazer nas atividades que antes davam prazer para ele, com insônia ou querendo dormir muito, ideação suicida, né? Isso já faz mais que 2 semanas. E aí você pensa, depressão, né? Essa pessoa, ela entra nos critérios de depressão, transtorno depressivo maior. E aí, legal, o diagnóstico sindrômico tá feito. Mas aí na hora do diagnóstico etiológico, aí a gente vai ter um problema. Porque os transtornos psiquiátricos, eles não têm causa conhecida ainda. E imaginem vocês o quanto isso pode prejudicar o nível de objetividade da psiquiatria. Não tem exame para dar diagnóstico de depressão, de autismo, de transtorno bipolar, de transtorno de personalidade antissocial. Não existe isso. Vai tudo da avaliação do psiquiatra, né? Ou do clínico que estiver lidando com aquele paciente, né? Eu não tô com isso dizendo que a psiquiatria é ruim, que ela é inútil, eu não tô dizendo nada disso, tá bom? Na faculdade eu tive vários professores que eram psiquiatras e eles eram ótimos professores e pareciam ótimos médicos também. Eu não tenho vontade de fazer psiquiatria, mas assim, eu não tô dizendo que ela é menos do que as outras áreas da medicina, por isso, menos necessária, né? A gente vive num momento em que as pessoas andam apresentando muito sofrimento mental, né? E é muito necessário, né, que a gente lide com essas pessoas, né, e tente trazer assim um certo tipo de alívio para estes sofrimentos que elas vêm encontrando, tá bom? Aí, por exemplo, né, alguém pode argumentar assim: "Ah, mas os critérios diagnósticos, eles são objetivos, né? Tem uma lista, né? No DSM a gente tem listas e listas de critérios diagnósticos para listas e listas de transtornos psiquiátricos, né? Mas assim, quando entra o componente humano, né? Tipo assim, de você depender de uma avaliação que passa por um nível de subjetividade. Primeiro, do paciente que está te relatando os sintomas. Porque, de novo, você não vai fazer um exame físico e descobrir, assim, entendeu? E dar um diagnóstico baseado nisso. Vai muito do relato do paciente, né? Tudo bem, você pode observar que o paciente está com um discurso delirante, alguma coisa assim, né? Que não é ele que está te contando, que às vezes ele não vai ter esse insight. Mas ainda assim, não é a mesma coisa que você ir lá e, tipo, ter um exame, entendeu? Sabe? e também passa pela subjetividade da pessoa que está avaliando aquilo, né? Do médico, ou às vezes do psicólogo, né? Enfim. Agora, antes de continuar, eu quero primeiro falar que se vocês estão gostando, por favor, para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo, tá joia? E também deixar aqui uma breve indicação desse livro aqui, se você se interessou por isso que eu tô falando. Esse livro, ele fala bastante sobre qual que é o objeto da psiquiatria, sabe? É muito interessante, então eu recomendo. Quem sabe no futuro eu não faço um vídeo abordando este livro, né? Que é Rumo a uma Nova Epistemologia da Psiquiatria, tá joia? Mas agora eu vou chegar na parte final do vídeo, que é sobre o papel das pesquisas clínicas no campo da psiquiatria, né? Qual que é a validade dessas pesquisas? As pesquisas clínicas, né, os ensaios clínicos, eles se baseiam na estatística. A estatística, enquanto ciência, enquanto instrumento de validação científica, ela vem da ideia indutivista da ciência, tá? Calma lá. O que consiste a estatística, né? A estatística,
ela é uma área do saber, né? E não sei, acho que a gente pode chamar de ciência, talvez, né? Bom, não sou eu que sou fiscal de ciência e de pseudociência, então eu vou dizer que é uma ciência, tá? Enquanto área do saber. Que se ocupa da coleta e da análise de dados, né? E no paradigma indutivista da ciência, essas pessoas, né, que defendem que a ciência é feita com base na indução, né, elas falam que a ciência ela vem da observação. Peraí. Então, eu peguei esse livrinho aqui, tá bom? Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre esse bebezinho, tá? E eu estou muito empolgada, então se vocês se interessarem, também se inscrevam no canal, tá joia? Aí ele tá falando sobre o indutivismo, né? E ele fala assim, no que consiste a perspectiva do indutivista. O indutivista, né, ele acredita que a ciência ela vem da observação, né? Aí as condições, né, para um conhecimento ser considerado legítimo e científico para o indutivista são as seguintes. 1. O número de proposições de observação que forma a base de uma generalização deve ser grande, né? A gente tem que fazer repetidamente as observações, tá joia? As observações devem ser repetidas sob uma ampla variedade de condições. E 3. Nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. Mas, basicamente, a estatística, ela se baseia nesses princípios, tá bom? E os ensaios clínicos, eles se baseiam na estatística, né? E aí, por meio, né, dessa série de observações, a gente consegue derivar leis, isso na visão do indutivista, tá bom? A gente consegue derivar leis e teorias que vão servir para prever os fenômenos, tá joia? Aí, por exemplo, tem até um esquema aqui explicativo, olha, que através de fatos adquiridos pela observação, é feito a indução, né, que vai derivar leis e teorias, né, e a partir dessas teorias a gente consegue prever os fenômenos, prever as coisas que vão acontecer. Porque o importante da ciência é o fundamental, a gente conseguir explicações e a gente conseguir prever os fenômenos, tá joia? Mas assim, para isso acontecer, nós precisamos, primeiramente, de observações de qualidade, né? A gente precisa de uma coleta de dados de qualidade. E quando o objeto da pesquisa ele é tão assim subjetivo, fica difícil você dar toda essa carga de certeza e de objetividade para esses estudos, como é o caso da psiquiatria, sabe? Por exemplo, atualmente a gente tem o DSM-5 revisado, né, eu acho, e aí a gente tem lá, sei lá, depressão, ansiedade, os transtornos. E aí tem coisas que definem esses transtornos, né? E agora, se vai fazer uma pesquisa sobre depressão ou sobre ansiedade, as pessoas que foram enquadradas nessas categorias diagnósticas, elas estão apresentando os sintomas que estão no DSM no momento. Nem sempre os sintomas foram assim, quer dizer, é uma instabilidade das categorias, entendeu? Então, às vezes você pega uma pesquisa dos anos 80, pacientes com depressão, e assim, eu não sei o tanto que mudou dos critérios, sabe? Mas, dando um exemplo, poderia ser qualquer transtorno, e na época os critérios eram diferentes. Agora é um outro, entendeu? Então, os grupos de uma pesquisa e da outra já têm características diferentes. Outra coisa, como a gente não tem o diagnóstico etiológico, supondo que exista mesmo um diagnóstico etiológico para os transtornos psiquiátricos, supondo que eles são, tipo, doenças, né, e que só falta a gente descobrir o que está causando, porque até isso é questionável. Muitos autores, eles argumentam que, na verdade, isso é só o sofrimento humano, não é uma doença, né, é um fenômeno mais, tipo, social ou alguma coisa assim.
Supondo que a gente vai encontrar doenças correspondentes no futuro para esses diagnósticos. O que garante que eles estão corretamente divididos, entendeu? O que garante que a gente não tem uma causa, a mesma causa para, tipo, depressão e esquizofrenia, ou para, tipo, um subgrupo da esquizofrenia que apresenta tal característica, vai que, na verdade, ele não é a mesma doença que, tipo, a depressão, e o outro é a mesma doença que a ansiedade, sabe? Vai que essa divisão não está correta também. Então, assim, são muitas incertezas para você lidar, sabe? E assim, você que tá assistindo, você pode discordar do que eu tô dizendo, talvez você, não quer dizer que eu esteja certo, entendeu? Sei lá, cara, pode ser que seja super válido essas pesquisas que estão sendo feitas também, entendeu? Na ciência as coisas vão mudando, a gente vai descobrindo coisas e tudo mais, entendeu? Eu não tô dizendo que isso é uma verdade absoluta e que não tem como fazer pesquisa. Eu só tô apresentando, pesquisa em psiquiatria, né? Pesquisa clínica, tipo. Eu só tô apresentando os percalços, entendeu? Até pra fazer uma análise crítica ou então pra, tipo, melhorar no futuro, entendeu? Isso. E aí eu vou finalizar com mais um trecho desse livro aqui, tá joia? A objetividade da ciência indutivista deriva do fato de que tanto a observação como o raciocínio indutivo são eles mesmos objetivos. Proposições de observação podem ser averiguadas por qualquer observador pelo uso normal dos sentidos. Não é permitida a intrusão de nenhum elemento pessoal, subjetivo. A validade das proposições de observação, quando corretamente alcançada, não vai depender do gosto, da opinião, das esperanças ou expectativas do observador. O mesmo vale para o raciocínio indutivo, por meio do qual o conhecimento científico é derivado a partir das proposições de observação. As induções satisfazem ou não as condições prescritas. Não é uma questão subjetiva de opinião. Então é isso, pessoal. Eu nem estava planejando gravar esse vídeo, eu tô planejando e eu tô montando um vídeo desse livro aqui. Só que esse assunto, ele apareceu no meu Instagram e eu fiquei muito assim, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. E aí, eu tô inclusive gravando no celular, mas eu tenho uma câmera, minha câmera deu problema. Pra vocês entenderem a minha saga querendo gravar esse vídeo. Aí, depois eu fui gravar no computador e eu fiz só com coisas pra mostrar. Mas aí acabou que eu tava dialogando diretamente com outras pessoas e eu pensei assim, melhor não, porque vai que as pessoas se sentem atacadas, né? Dialogando com artigos que outras pessoas postaram. Não vou citar nomes. Nossa, aí foi um caos, entendeu? Aí eu pensei, não, mas aí hoje eu consegui finalmente. Vai ser no celular mesmo. No próximo eu espero estar usando a minha câmera, tá bom? E é isso. É talvez meio confuso, mas eu pretendo falar mais sobre esse assunto no futuro, é um assunto que eu me interesso. E então tá joia, viu? Quem gostou, por favor, não esquece de curtir e compartilhar, tá joia? E até mais, tchauzinho, abraços.